Que a paz esteja com todos. Sejam muito bem-vindos ao Última Vozcast, Semeando a Palavra. Agradecemos desde já a presença de todos aqui que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo. Sejam muito bem-vindos. E antes de iniciarmos, quero pedir que você possa compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, no grupo da faculdade, no grupo do serviço. Coloque nos status para que possa alcançar mais e mais pessoas. Também veja se você é inscrito no canal do IAR-UVM. Se ainda não for, se inscreva. Também curta esse vídeo, que é muito importante. Dê o joinha, tem um sinal de positivo bem embaixo do vídeo. Curta o vídeo para que tenha mais engajamento no YouTube. Hoje temos um programa muito especial. Temos convidados aqui especialíssimos. O pastor Eusébio Lopes. Temos a irmã Kelly Fernandes. E temos o irmão Rafael Oliveira, assim, participando aqui conosco da bancada, para tratarmos de um tema muito especial. Mas antes de iniciarmos com o tema, gostaria que os nossos convidados pudessem, assim, dar suas palavras iniciais. Irmão Rafael, fique à vontade. Eu desde já saúdo a todos com a paz de Cristo e agradeço pela oportunidade de estar aqui mais uma vez e dizer que sinto muito feliz em estar aqui hoje. Hoje temos a presença do nosso pastor Eusébio aqui, né, hoje para nos ensinar, compartilhar um pouco da sua sabedoria conosco. E temos muito a aprender. E só reforçando o pedido do irmão Patrick, né, das pessoas continuarem se inscrevendo, porque muitos se esquecem de se inscrever. Então é muito importante. E já estamos quase batendo uma meta aí, né, irmão Patrick? 500 inscritos 500 aí. Inscritos, estamos quase batendo a meta. Então, continue se inscrevendo para nós bater essa meta que o livro será sorteado. O livro é o Parábolas de Jesus, de Ellen Goldwhite. Sim, então, continue se inscrevendo, curtindo e compartilhando o link, porque é muito importante, que faz assim que a mensagem seja alcançada a mais pessoas. Amém. Irmã Kelly Fernandes, suas considerações iniciais. É um prazer muito grande estar aqui hoje. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar e em segundo a vocês terem me convidado. E em terceiro ao pastor também trago. E de já peço que se inscreva também no meu canal, Kelly Fernandes. Amém. Amém. Agora, a nossa ilustre presença dessa manhã, pastor Eusébio Lopes, suas considerações iniciais. Eu gostaria de agradecer ao nosso Deus pela oportunidade, cumprimentar a todos vocês com a paz do nosso amado Salvador Jesus. Amém. E também aos nossos queridos irmãos e amigos que nos assistem nesta oportunidade, né, deste programa. Dizer que é uma honra poder estar participando deste programa. Espero que seja proveitoso e que nós possamos tirar bom proveito, tirar eventuais dúvidas relacionadas a esse tema. Amém. Amém. É um prazer muito grande ter o Senhor conosco aqui para nos iluminar assim, com o seu grande conhecimento, principalmente com um tema tão importante como os dons do Espírito. Temos alguns anúncios aqui da movimentação da nossa igreja no mês de agosto. Estamos com algumas campanhas, como a campanha do Semeando a Palavra. Estamos precisando da sua ajuda. Você que gosta deste trabalho, que tem nos acompanhado, precisamos da sua ajuda agora de um modo especial. E eu quero falar com você mesmo, que tem admirado esse trabalho, que tem admirado o empenho da Igreja de Deus em divulgar a sua palavra, a palavra de Deus, nas mídias sociais. Precisamos de você na campanha para montarmos o nosso estúdio da nossa igreja para as gravações do nosso podcast e também outras gravações que envolvam a pregação do Evangelho. Estamos com uma campanha que inclui a doação de R$30 durante 10 meses. E precisamos de 100 pessoas para que essa campanha ela possa ser mobilizada. Temos o Pix do evangelista Elias Rosa. Qual é o Pix, irmão Rafael? Rosa Fonseca. 20@gmail.com. Então, precisamos de você. Se empenhe nessa campanha. Vamos ser um colaborador para que a nossa igreja possa montar o seu próprio estúdio, para que possamos sempre estarmos alcançando mais e mais pessoas com o programa Semeando a Palavra e com outras gravações. Então, peço novamente a sua ajuda. Se você gosta deste trabalho, quer que este trabalho se perpetue, continue e cresça mais e mais, seja um colaborador da campanha Semeando a Palavra. E se você quiser saber mais informações sobre isso, temos o WhatsApp aqui disponível, que é 95 98 414 78 42.
Se você quiser saber mais querer mais informações sobre esse projeto, entre em contato com o departamento de comunicação da igreja. Venha ser um colaborador do Semeando a Palavra. Também temos a semana de oração com a mensagem, as 3 mensagens angélicas, baseadas em Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 até o 12. Tema, a tríplice mensagem angélica. E quando é que começa a semana de oração, irmão Rafael? No dia 17 até o dia 23 de agosto. Então não perca. Vá à igreja essa semana de oração para se aproximar mais do nosso Deus e também aprendermos mais sobre um tema tão essencial sobre a nossa fé como a tríplice mensagem angélica de Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 12. Todos vocês são nossos convidados especiais. Amém. Amém. Também no mês de agosto temos a campanha do Departamento de Saúde da nossa igreja sobre exercício físico. Sabemos que a saúde ela não se baseia apenas em uma boa alimentação, mas em várias regras, em vários hábitos. Nesse mês, queremos colaborar, queremos conciliar a ideia dos exercícios físicos. Faça um exercício físico. O irmão Rafael até brincou aqui que, se você está nos assistindo, levante do sofá, levante da cadeira onde você está sentado. Vá lá, faça 10 flexões, 10 abdominais, 10 polichinelos. Temos aqui o pastor Josiel, que não está aqui aparecendo, mas é o nosso especialista em educação física. Logo ele recomendou. Então, vamos lá. Levante um pouco da cadeira antes de iniciarmos aqui o programa. 10 abdominais, 10 polichinelos, mas se engajem nessa campanha do mês de agosto. Olha a mensagem que diz aqui, ó. Exercícios mudam seu corpo e sua saúde, mudam sua forma de perceber a realidade, trazem mais felicidade e prolongam a sua vida. Então, façam exercícios. Façam exercícios físicos. Mais algum aviso? Encerrados os avisos, quero reforçar de novo o pedido para sermos um colaborador do Semeando a Palavra. Vamos montar o nosso estúdio. E antes de iniciarmos o nosso programa, quero convidar o pastor Eusébio e você que está nos assistindo, que levante agora da cadeira, do sofá, não para fazer um exercício físico, mas vamos fazer um exercício espiritual. Vamos elevar o nosso coração a Deus para que o mesmo possa iluminar, não só aqui nós queremos falar sobre o tema, mas todos vocês que estão nos ouvindo, para que possam compreender um tema de suma importância sobre os dons do Espírito Santo. Vamos lá, pastor Eusébio, o senhor nos dá a honra de dirigir a oração ao nosso Deus. Vamos lá. Oremos. Grandioso Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, te rendemos graça e louvor, ó soberano do universo, por esta rica oportunidade concedida a todos nós, de podermos estar, Senhor, reunidos com um firme propósito, que é estudarmos a Tua palavra. E para tanto, Senhor, necessitamos da Tua unção, da Tua inspiração, para que sejamos capacitados a compreender cada texto da Tua palavra que será apresentado aqui e explicado, bem como, Senhor Deus, assimilar na nossa vida diária cada lição aprendida. Ajude-nos, ó Deus, nos concedendo perdão, graça, paz e unção. Em nome de Jesus, te rogamos essas bênçãos agora e sempre. Amém. Amém. Neste momento temos, talvez, o primeiro momento, um dos momentos mais esperados aqui do podcast de hoje, que é o primeiro momento musical com a nossa irmã Kelly Jane. A irmã tem a oportunidade. Eu vou louvar a Deus com uma música que eu gosto muito, Fica. Eu fiz ela num momento crucial da minha vida e a letra dela significa a gente querer ficar mais um pouco na presença de Deus. Não que Ele não esteja do nosso lado o tempo todo, mas tem dias e tem momentos que a gente só quer que Ele fique com a gente um pouco mais. Então fica mais um pouco, então fica. Tu és meu amigo, fica. Quero sentir a tua glória em mim, meu Senhor. Toda vez que eu fico sem rumo, meu Deus, vem me guiar.
choro na minha cama sem ninguém pra me abraçar, eu sei que comigo está, nele eu posso confiar. Nunca me desamparou, só bastava eu deixar no meu coração ele entrar, o meu passado apagar, da minha história cuidar e nunca me afastar. Então fica mais um pouco, então fica, tu és meu amigo, fica, quero sentir a tua glória em mim, meu Senhor. Toda vez que eu fico sem rumo, o meu Deus vem me guiar. E quando eu choro na minha cama sem ninguém pra me abraçar, eu sei que comigo está, nele eu posso confiar. Nunca me desamparou, só bastava eu deixar no meu coração ele entrar, o meu passado apagar, da minha história cuidar e nunca me afastar. Então fica mais um pouco, então fica, tu és meu amigo, fica, quero sentir a tua glória em mim, meu Senhor. Fica, tu és meu amigo, fica, quero sentir a tua glória em mim, meu Senhor. Fica, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, sem mais delongas. Pastor Eusébio, nosso tema, você que está chegando agora, é os dons do Espírito. Pastor Eusébio, nos fale um pouco sobre o tema, os dons do Espírito Santo. Tudo bem, querido irmão Patrick, demais irmãos. Antes de falar do tema, eu gostaria de me apresentar a todos os irmãos que nos assistem nesse momento. Eu sou Eusébio Lopes, eu moro em Conceição do Lagoa Sul, sou um dos pastores deste ministério, Igreja Adventista Última Voz da Misericórdia, e para mim é um grande prazer poder estar participando deste programa. E antes que eu me esqueça, para não cometer aqui uma falha, eu gostaria de dar um valor especial para minha família, que sei que está me assistindo nesse momento, lá em Lagoa Sul, uma parte dela em Bacabal, outra em Alto Alegre, né? E a irmã Suzana, lá de Boa Vista, que também pediu um alô. A nossa irmã Geiciane, lá de Satubinha, que também está nos assistindo. Receba o nosso abraço especial. Amém. Amém. Tudo bem. Eu gostaria de começar lendo um texto que fala de uma mini lista, né, dos dons. Esse texto está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 4, que diz o seguinte. Aliás, vamos ler a partir do versículo 1. O apóstolo Paulo fala o seguinte:
Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Então, esse texto, ele faz aí um resumo desse tema tão importante que é a questão dos dons espirituais, os dons do Espírito. E eu gostaria de enfatizar as primeiras palavras aqui mencionadas pelo apóstolo Paulo. No primeiro versículo do capítulo 12, ele diz que não quer que sejamos ignorantes com relação aos dons. E, na verdade, se a gente olhar toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, ela não quer que sejamos ignorantes sobre qualquer assunto, né? A palavra de Deus diz, inclusive, que a falta de conhecimento faz com que o povo pereça. O profeta escreveu isso, o profeta Oséias. E então a gente deve sim buscar conhecer mais a Deus, em especial a respeito dos dons. Porque os dons, eles se movem na igreja o tempo todo, de várias formas. E a gente pode perceber aqui que há uma diversidade bastante longa de dons. Apesar daqui citar 9 dons, são citados 9 dons aqui pelo apóstolo Paulo. E nessa distribuição desses dons, a gente percebe a pessoa do Filho, do Espírito e do Pai. Ou seja, a divindade se encarregou de distribuir os dons na sua igreja sobre os seus filhos com uma finalidade especial, que é justamente contribuir para a edificação, para a exortação e para a consolação do seu povo. Então, esta é a finalidade dos dons na Igreja de Deus, e por essa razão é de suma importância que nós, como o seu povo, busquemos o conhecimento a respeito desse tema. Esse tema é muito importante. Quando nós compreendemos melhor os dons e as suas funções, a sua utilidade dentro da igreja, a gente consegue perceber como que Deus age dentro da igreja para que ela funcione de forma harmoniosa. Mesmo sendo dons diferentes, distribuídos para pessoas diferentes, mas, no entanto, a finalidade é uma só: contribuir para o bom funcionamento da igreja, para um bom engajamento, para que haja harmonia e que uma pessoa dotada de um ou mais dons, ela venha complementar a atividade de pessoas que já têm um dom diverso do que ela possui. E tudo isso vai contribuir para o progresso da obra, né? Então, de forma assim primordial, introdutória, isso aí tá bom. Amém. Não, Amém. Muito bom. Mas assim, tem pessoas que possuem talentos e pessoas que dizem que possuem dons. Existe diferença entre essas duas questões? Talentos e dons são a mesma coisa ou são coisas distintas? E para deixar ainda mais um pouquinho mais complicado, a Bíblia também, em Gálatas 5:22, fala dos frutos do Espírito. Sim. Então, como conciliar a ideia de dons e talentos e frutos do Espírito? Como diferenciar ou são todos fazendo parte do mesmo pacote? Olha, aparentemente dá a impressão de que tudo é a mesma coisa. Mas quando a gente começa a observar nos detalhes, a gente percebe que são distintos. Por exemplo, vamos começar pela questão do talento. O talento, sem o auxílio do Espírito Santo, ele é apenas um talento. Um talento que é acrescentado a isso, uma unção espiritual, ele passa a ser um dom. Por exemplo, um atleta, um jogador de futebol, ele é talentoso,
É uma habilidade natural que ele tem. E ele Dependendo, né, do jogador. Alguns deles, né? Ele faz coisas incríveis, não é? Mas aquilo não é um trabalho, não se pode dizer que aquilo seja um dom espiritual, devido até o uso que ele faz daquela habilidade que ele tem. Então, esse é um talento. É um talento. Ele treinou para estar ali, né? Exato. O dom é diferente. O dom, ele é uma capacitação espiritual, sobrenatural, que a pessoa recebe para realizar coisas que ele não sabia fazer. E, de repente, ele é capacitado, ele passa a ser capacitado para realizar determinadas funções. Como, por exemplo, vamos citar aqui, por exemplo, o dom da cura. Isso é uma coisa que escapa ao controle de uma habilidade natural de uma pessoa. Você curar alguém porque você orou e a pessoa foi curada. Então, é um dom sobrenatural, é um dom espiritual. Por exemplo, o dom de profecia, o dom da sabedoria, o dom do conhecimento, são coisas que parecem ser a mesma coisa, mas são coisas diferentes. Com relação aos frutos do Espírito, veja, é diferente de habilidade, é diferente de dons também. O fruto do Espírito tem a ver com o caráter. Os dons, eles são, como eu falei, a capacitação para realizar determinadas atividades de uma forma diferenciada. Quem tem o dom, por exemplo, da pregação, por exemplo, quando ele prega, a gente começa a ouvir um pregador que tem o dom da pregação, a gente não enfada. Por a gente que está ouvindo, a gente ouvia ele o dia inteiro, se fosse possível, né? E por quê? Porque a pessoa ela tem o dom, ela faz aquilo com desenvoltura, com facilidade, porque é o Espírito que move aquela atividade. Já a questão dos frutos está relacionada ao caráter da pessoa. Vamos, inclusive, ler esse texto de Gálatas, que você mencionou, só para a gente ver que o que o apóstolo está querendo do cristão, na verdade, tem a ver com caráter e não com uma habilidade espiritual, né, sobrenatural, melhor dizendo. Gálatas capítulo 5, versículo 22. O apóstolo escreveu assim, ó: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, ou domínio próprio. A gente vê que essas coisas são coisas que estão relacionadas ao meu convívio diário como cristãos. Eu preciso aprender a amar, eu preciso aprender a ter fé, eu preciso ter paz, eu preciso ser uma pessoa feliz, porque, como servo de Cristo, eu fui salvo, eu tive meus pecados perdoados, eu ganhei o título, o direito de ser um cidadão do céu. Então, não tem por que eu viver uma pessoa amargurada, infeliz. Eu preciso ser feliz, eu preciso estar alegre. E isso é um fruto do Espírito, né? Ser bondoso, ser generoso, ser paciente, todas essas coisas são fruto do Espírito. Olha só, o caráter de uma pessoa vai dar todo o respaldo, todo o amparo necessário para que ela, recebendo um dom espiritual, né, esse caráter formado a partir de Gálatas 5:22, com esses frutos, então ela vai dar um suporte, esses frutos darão um suporte para o exercício dos dons, qualquer que seja um dom daquela lista dos 9 que a gente leu, qualquer um daqueles ali, sendo exercitado, acompanhado com os frutos do Espírito, a pessoa vai ter total credibilidade daqueles que veem exercendo o seu dom. Então, são coisas diferentes. Pastor Eusébio, a gente vê que esses dons são dados pelo Espírito Santo. Sim. E pegando a ideia que muitos têm, que o Espírito Santo só, digamos que surgiu ou apareceu ali na subida de Cristo. Então, quem distribui esses talentos antes da descida do Espírito Santo? Está se referindo a quem distribuiu os dons antes os dons das pessoas. Olha, quando nós lemos aqui o texto inicial de 1 Coríntios 12, a gente viu aí a divindade, as 3 pessoas da divindade distribuindo os dons, né? Sim. Há diferentes dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de habilidades, mas o Senhor mas Deus é que opera tudo em todos, né?
Sim. Pois bem, então, a divindade, as 3 pessoas da divindade sempre foram os responsáveis para distribuir esses dons, né? E aí a gente vê os dons sendo distribuídos sobre o homem, para os seres humanos, desde o primeiro momento em que o homem foi criado. Quando nós lemos Gênesis capítulo 1, verso 28, Deus entrega para ele o planeta e diz, olha, dominai a terra, frutificai, né? E dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e tal. Então, Deus deu ali uma capacidade para ele conseguir administrar, gerenciar tudo aquilo de uma forma especial. Esse é um exemplo dentre muitos outros, né? E aí a gente vê, por exemplo, o dom de profecia sendo distribuído ao longo da Bíblia também. Ó, a gente percebe que quando Saul foi atrás das jumentas do pai dele que haviam se perdido, que essa história está no livro de 1 Samuel, capítulo 10, verso 10, também no verso 14, lá é dito que o Espírito de Deus, depois que ele havia sido ungido pelo profeta Samuel, que ele vai voltando, ele se encontra com um grupo de profetas, e ali o Espírito de Deus se apossa dele e ele profetiza. A profecia que ele fez não foi registrada, as profecias que ele fez naquele momento não foram registradas. Mas, inclusive, isso virou um provérbio. Está Saul agora entre os profetas? Né? Então, a gente vê que, ao longo da história, várias pessoas foram dotadas de dons espirituais, mesmo na antiga dispensação. A gente vê Salomão recebendo o dom da sabedoria. A gente vê José tendo a palavra da ciência e também da sabedoria. Por exemplo, quando ele interpreta o sonho de Faraó, ele demonstra ali que tem o conhecimento. E logo após ele dá a palavra de sabedoria, quando ele orienta a Faraó o que ele deveria fazer após os 7 anos de fartura que teria. Ele diz, olha, as 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias são 7 anos de fartura. As 7 vacas magras e as 7 espigas mirradas serão 7 anos de escassez. Mas aí isso é o conhecimento. Em seguida vem a palavra de sabedoria. Ele diz, agora eu te aconselho a escolher um homem preparado, né, capaz, para que durante os anos de fartura ele recolha 20% de toda a produção, para dessa forma ele poder salvar as pessoas durante o período da fome. Então a gente vê que José ele tinha pelo menos 2 dons aí, né, o do conhecimento e também da sabedoria. E aí a gente vem, ao longo da Bíblia, a gente vê que o Pai, o Filho, o Espírito Santo, na verdade, eles sempre distribuíram esses dons. Talvez essa pergunta suja, eu sei que essa dúvida não é só sua, né? De repente, muitas pessoas possam ter essa dúvida, porque Jesus ele prometeu realmente, ele fez uma promessa. A gente vê isso em Lucas 24, a gente vê isso em Atos capítulo 1, Jesus prometendo para os discípulos permanecer em Jerusalém, que eles iam receber uma promessa especial, uma concessão especial do Espírito Santo sobre eles. E aí, depois que ele ascendeu aos céus, 10 dias depois da ascensão, veio de fato a unção do Espírito sobre a igreja. Todos eles foram cheios do Espírito Santo. Sim. E aí eles foram dotados de vários dons. Muito embora, logo nos primeiros versos do capítulo 2 de Atos, seja enfatizado mais a questão do dom da língua, mas quando a gente começa a fazer a leitura dos capítulos seguintes do livro de Atos, a gente vê que não foi apenas o dom de falar em outra língua que eles receberam. Eles receberam também o dom de curar pessoas. A gente vê, por exemplo, o apóstolo Pedro, quando ele chega Pedro e João, quando eles chegam na porta formosa, né, do templo, estava ali uma pessoa paralítica e pede a ele uma esmola. Aí ele diz, olha, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus de Nazaré, levante-se e ande. Então, ali é demonstrado que eles não receberam apenas o dom de falar em língua, mas também outros dons. Amém. Quando nós vemos no Antigo Testamento, o senhor citou vários exemplos e deixou bem claro que esses dons já existiam. Sim. Mas a gente percebe que eles são mais proeminentes no Novo Testamento, na era apostólica, principalmente depois da ascensão de Cristo. Por que essa proeminência desses dons espirituais, essa referência a eles, mais no Novo Testamento do que no Antigo? Patrick, muito boa essa pergunta. Talvez essa é mais uma pergunta que muita gente, né, tem essa dúvida aí. E a questão é a seguinte,
eu entendo que a razão de uma maior ênfase com relação aos dons no Novo Testamento é devido ao momento histórico em que a igreja estava passando. A igreja estava passando por uma fase de transição de um sistema para outro. O sistema sacrificial estaria, digamos assim, caducando a partir daquele momento, cumprindo com o seu papel. Na morte de Cristo, cessaria o sacrifício dos animais. A partir de lá para cá, entraria em cena uma outra filosofia, digamos assim, de ensino da palavra, uma mensagem diferenciada, que era justamente a mensagem da salvação na pessoa de Jesus Cristo. Era direcionando as pessoas, mostrando a elas que todo aquele rito sacrificial do Antigo Testamento era tentar levar a elas a olhar para a cruz agora como Cristo crucificado, sendo o cumprimento de todos aqueles rituais, né, de sacrifício de animais. Então, se fazia necessário que houvesse essa manifestação para que mais pessoas pudessem agora conhecer a mensagem da salvação através da igreja cristã, né, que não era mais agora apenas a igreja judaica, mas uma igreja judaica cristã, que a gente sabe que a igreja cristã ela tem a base no judaísmo, né? A estrutura, a primeira formação da igreja cristã, ela era composta de judeus. Aqueles homens, eles eram judeus, mas eles traziam uma mensagem diferenciada e, por essa razão, há essa ênfase maior com relação à questão dos dons no Novo Testamento, porque o que acontece, por exemplo, quando uma pessoa ela é curada, o que acontece, por exemplo, quando houve aquele fenômeno sobrenatural registrado em Atos 2, ali a Bíblia relata que havia pelo menos 14 a 16 nações diferentes presentes naquele evento em Jerusalém no dia de Pentecostes. E, de repente, aqueles homens foram capacitados, né, a falar na língua daquelas pessoas, de todos aqueles grupos que estavam ali. Todos eles ouviram eles falando na sua própria língua e eles ficaram surpresos, maravilhados. E quando eles retornaram para as suas terras, para as suas nações de origem, todos eles voltaram levando as boas novas e contando que algo diferente havia acontecido em Jerusalém e que agora a dinâmica da mensagem da salvação havia mudado. Então, entendo que é por causa disso que há essa maior ênfase com relação aos dons do Novo Testamento do que no Antigo. Pastor Eusébio, como já foi falado, quando ali desce o Espírito Santo em Pentecostes, a gente vê que um dos dons que ficou mais aparente foi o dom de línguas. Correto. Apresentado. Como entender esse dom de línguas hoje? É o mesmo que muitos apresentam? Esse dom de língua que é apresentado hoje? Rafael, essa tua pergunta é muito boa, viu? E quero dizer o seguinte, que há duas correntes de pensamento com relação a essa questão, né? Tem um grupo de pessoas que entendem que o dom de língua, por exemplo, de falar uma outra língua, ele é a habilidade que a pessoa tem de falar uma língua, por exemplo, que não existe no planeta, né? E tem uma outra crença, outro entendimento a respeito desse assunto que pensa diferente, que entende que o dom de língua mencionado na Bíblia, ele é, na verdade, a capacidade que Deus dá de uma pessoa falar com uma língua que ele nunca estudou, que ele nunca teve contato, mas que é falada em algum lugar do planeta. Por exemplo, eu quero até fazer a leitura desse texto aqui do capítulo 2 de Atos. Sim, senhor. E para a gente poder tirar uma conclusão melhor. Vou ler até o verso 6, 7, por aí assim. Ó. Capítulo 2, versículo... Capítulo 2, a partir do 1º. Você que está chegando agora, o pastor Eusébio Lopes, está nos falando sobre os dons do Espírito. Seja muito bem-vindo. E agora iremos abordar um pouco sobre o dom de línguas. Atos, capítulo 2, versículos 1 até o 6. Diz assim a palavra: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem.
E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, o dom de falar em língua, mediante Atos capítulo 2 e várias outras passagens da Bíblia no Novo Testamento, é a capacitação que uma pessoa recebe de falar numa língua que ele nunca estudou, como era o caso dos apóstolos. Os apóstolos, na sua maioria, daqueles homens que estavam ali compondo o apostolado de Cristo, eram homens simples, homens do mar, como Pedro, como André, né? Eram pescadores, e alguns coletores de impostos, outro coletor de impostos, e por aí vai, na sua maioria. Então, eles não tinham tido a oportunidade de estudar uma língua estrangeira. Mas, naquele momento, era uma oportunidade única daquelas pessoas que estavam presentes naquela festa, que era a festa de Pentecostes, serem evangelizadas. Deus entendeu que aquele era um momento de elas retornarem para as suas residências, levando as boas novas da salvação, de que algo extraordinário, excepcional, tinha sido provido pelos céus para elas. E por isso Deus capacitou aqueles homens a falar de Jesus para elas. O texto diz que eles os ouviram falar na sua própria língua as grandezas de Deus. É só a gente continuar lendo o texto, mais adiante, alguns versos mais à frente, que a gente vai ver essa declaração. As pessoas que ouviram aqueles homens falarem, elas declararam: esses homens não são galileus? Como é que nós os ouvimos falar na nossa própria língua as grandezas de Deus? Então, o falar em língua, ao contrário do que muitos pensam, não é para confundir quem ouve. Pelo contrário, é para facilitar a compreensão de uma mensagem de Deus para essas pessoas. Para a pessoa ou para um grupo de pessoas. Então, o dom de línguas ele tem uma finalidade evangelística, no caso, né? Correto. De facilitar essa pregação do evangelho. Esse é o dom de línguas mencionado na Bíblia. Exatamente. Uma pergunta, Rafael? Estou analisando aqui o chat. Está em análise. E estamos analisando aqui. E queremos agradecer a presença de todos que estão nos assistindo. E também queremos pedir que vocês mandem perguntas. Se tiver alguma dúvida, Aí, vocês têm a liberdade de perguntar, porque aqui temos um grande professor aqui para nos ensinar hoje. Pode mandar pergunta, que temos aqui realmente alguém muito sábio assim, para nos dar a resposta. Além do dom de línguas, que é muito ensinado, hoje se fala muito do dom de profecia. Nós vemos em alguns lugares pessoas que adivinham CPF, pessoas que falam sobre fulano de tal fez isso no passado, fulano de tal está fazendo assim e tal. A pergunta é, o que é esse dom de profecia bíblico e como é que ele se manifesta na atualidade? Sim, olha só, Patrick, a tua pergunta é muito interessante, muito importante, muito oportuna, porque quando a gente escuta a palavra profecia, vem logo na nossa mente alguém que está prevendo o futuro. Na minha vem, né? É isso também, né? É isso, mas não é só isso. E talvez por a gente focar só na questão do futuro e esquecer o passado e o presente, a gente imagina que a palavra profecia tem a ver apenas com o futuro. Mas, na verdade, isso também é por conta de uma tendência de entendimento que a gente tem quando a gente estuda, por exemplo, a história dos profetas do Antigo Testamento. Eles, lá no Antigo Testamento, os profetas, eles eram chamados de videntes, porque eles tinham visões proféticas, né? Sonhos, que revelavam o que ia acontecer no futuro. E aí, por essa razão, os profetas também eram chamados de vidente. Mas o dom de profecia, ele não se limita apenas a revelar através de uma visão, através de um sonho, o que vai acontecer no futuro, não. É a capacidade que uma pessoa tem de compreender a parte da Bíblia que é chamada por alguns de escatologia, né? Ou então a profecia. A capacidade que uma pessoa tem de pegar um texto que é profético, que tem uma linguagem única, né, exclusiva, e ele consegue ler aquele texto, ele consegue compreender, de acordo com aquela linguagem, ele consegue traduzir em uma mensagem tanto atual, quanto para uma mensagem de advertência futura para o povo de Deus.
Então, a profecia, o dom da profecia, ele não se limita apenas a prever o futuro, mas também compreender profecias, por exemplo, que já até se cumpriram, outras que estão se cumprindo e muitas outras que ainda vão se cumprir, né? Entendido. Quando a gente vai em 1 Coríntios 14, a gente percebe que Paulo ele dá uma ênfase maior sobre o dom de profecias em relação ao dom de línguas. Ele disse, eu prefiro que vocês falem, tenham o dom de profecia do que o dom de falar em línguas. Por que essa proeminência do dom de profecia na ótica do apóstolo Paulo na carta à igreja de Corinto? Essa é muito boa também, né? Essa, na verdade, é muito boa, porque é o seguinte, eu gosto de estudar as cartas paulinas escritas para a igreja de Corinto com a seguinte perspectiva. Imaginando e compreendendo que a igreja de Corinto ela era uma igreja mista, uma igreja composta de judeus e gentios. Então, consequentemente, ali havia pessoas que falavam línguas diferentes. É bem compreensivo isso, se a gente olhar por essa perspectiva, né? Então, é por essa razão que Paulo está dizendo que aquele que fala em profecia, ele é maior do que o que fala em língua, a não ser que o que fala em língua também interprete. E no tocante à igreja de Corinto, no capítulo 1, versículo 7 da mesma carta, é dito que ali em Corinto havia uma abundância de dons. Eles operavam praticamente todos os dons listados no capítulo 12, acontecia ali na igreja de Corinto. E no capítulo 14 ele vai dar uma instrução sobre como utilizar esses dons, né? E aí o que acontece é o seguinte, que quando uma pessoa fala usando o dom de profecia, Paulo diz que ele edifica toda a igreja. O que fala em língua, ele edifica-se a si mesmo. E aí, a partir do versículo 26 do capítulo 14, quando a gente vai fazer uma leitura, a gente percebe que lá ele dá uma ordem a respeito desse assunto. No tocante à pessoa que fala em língua, se houver intérprete, a pessoa está autorizada a falar, porque alguém vai interpretar e vai edificar a igreja. Tem que ter alguém ali do lado. Alguém ali do lado, ou então ele mesmo seja capaz de interpretar. Mas a gente percebe assim, se por exemplo, eu vou falar em língua e eu tenho a capacidade de interpretar, eu já passo a mensagem na língua que o povo vai entender. É mais simples, né, Marcelo? É mais simples. Então, por isso ele fala o seguinte, se alguém fala em língua, ele deve orar para que ele mesmo também interprete, porque, do contrário, ele vai ficar com um dom que vai estar limitado por não poder usar, porque ele vai sempre depender de uma segunda pessoa para poder interpretar. Porque no começo o senhor falou que o dom de língua, os dons têm são 3 finalidades, né? Sim. Exortação, Isso. quais são as outras 2? Edificação e consolação. Se alguém que tem um dom de línguas começar a falar em língua estranha, em novas línguas, Sim. o termo língua estranha não existe na Bíblia, né? Correto? Nessa versão aqui fala outra língua, né? Pelo menos em Atos 2, né? Realmente. Aqui no capítulo 14 aparece a expressão língua estranha. Aí a pessoa ela vai falar uma outra língua. Sim. Se ninguém entende, a gente vai ver que não vai suprir nenhuma das 3 funções do dom. Não vai edificar, porque não vai ter quem entenda. Uhum. Não vai exortar, porque ninguém vai entender. E não vai consolar, porque não vai ter entendimento. Acaba não tendo efeito nenhum, né? Porque não vai ter quem entenda. Exatamente. Ou então em efeito contrário. As pessoas podem sair angustiadas, entristecidas por saber que Deus mandou uma mensagem E ela não conseguiu entender. e ela não conseguiu entender. Realmente. Complicado. O apóstolo Paulo ele dá essas diretrizes. 1 Coríntios 14, né? Que ele fala sobre o uso do dom. Então a gente percebe que o dom de profecia, então, o apóstolo Paulo ele dá essa ênfase maior no dom de profecia, porque quando o dom de profecia é falado em relação ao dom de línguas que não é interpretado, o dom de profecia ele supra essas 3 funções, né? Sim. Ele edifica, consola. Eu tinha a ideia que o dom de profecia, como o senhor falou, era só chegar e Profetizar. Prever o futuro. Prever o futuro. Eu tinha essa concepção. Não era só você. Mas aí, graças a Deus, graças às suas explicações, dá de perceber que o dom de profecia ele vai muito além de prever o futuro e que realmente ele é imprescindível assim, para a igreja. E o dom de cura? Muitas pessoas a gente vê que há promessas de libertação, promessas de cura. A gente vê no Antigo Testamento vários milagres sendo feitos, ressurreição. A gente encontra no Novo Testamento ainda muito mais milagres mencionados, tanto por Cristo quanto pelos apóstolos. Então eu pergunto, por que parece que o dom de cura hoje,
quase não existe dentro do povo de Deus. Realmente não existe ou é apenas uma impressão que nós temos? Veja bem, eu lembrei, você estava falando aí, eu lembrei de um texto aqui. Eu quero ler ele com vocês. Ele está em Marcos, capítulo 16, e o versículo 17. Marcos 16 e 17. 17. Estamos falando sobre os dons do Espírito. Se tiver alguma dúvida, mande no chat. Temos aqui o pastor Eusébio para sanar as nossas dúvidas. E convidamos você também a nos acompanhar aí lendo a sua Bíblia, que você também pode ter um entendimento melhor acompanhando a leitura. Exatamente. Sim, sim. Acompanhar pela Bíblia é sempre muito bom, porque quando a gente escuta alguém falar é uma coisa, quando a gente lê, a gente está vendo com os próprios olhos. Deus falando com a gente, então a chance da gente duvidar do que Deus diz é bem menor. A mensagem é mais direta, né? Tinha um grupo, né, que ouvia a mensagem do Evangelho e ia ver se era assim, como era o nome da nacionalidade deles, era os bereanos. Os bereanos. Eles iam, ouviam e iam em casa ler para saber se as coisas eram assim. Tá, então, tudo certinho. é o procedimento que todos nós devemos ter. Verdade. Inclusive, o apóstolo Paulo elogia eles com relação aos os da Tessalônica. Eles falam que eles eram mais nobres do que os da Tessalônica por essa questão, por esse detalhe, né? Eles ouviam de bom grado, mas iam checar. E é sempre importante checar se realmente o que o pregador está falando no púlpito, se realmente condiz com o que está escrito. Então, Marcos 16, 17 e 18 diz assim, ó. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, de fato, Jesus está falando aqui que delegaria esse dom de cura. Então, o que acontece hoje, você perguntou se ele existe hoje ou se ele ficou, né? Parece que houve assim um... Não aparece mais tanto assim, né? A gente não Infelizmente vê. a gente vê a notícia de que alguém chegou em alguém enfermo e orou, colocou a mão sobre ele, orou, e a pessoa, por exemplo, um aleijado começou a andar porque recebeu a oração. E quando aparece, muitos não acreditam, né? Quando a gente vê situações parecidas, muitos não acreditam no que se realmente aconteceu, não dá tanto crédito. Exatamente. Então, É porque hoje em dia tem muita fake news. Verdade. Tem muita gente que paga alguém para se fazer de doente, para poder ir lá. Para ser curado. Pra ser... Isso. Entre aspas. Bom, mas aí eu queria mostrar só duas vertentes, né? A respeito dessa questão que eu entendo que deve ser a causa. A primeira delas, tem esse texto aí que é uma promessa que Jesus fez para a sua igreja. Então, esses sinais seguirão os que crerem. Então, quer dizer, que não era uma coisa para ficar lá só no primeiro século. Isso deve acompanhar, deve seguir a igreja por toda a história, por toda a sua trajetória até a volta dele. Porque esses sinais, eles são um grande atrativo para as pessoas que estão sofrendo, estão aprisionadas por uma enfermidade. Ela vê que existe um lugar onde elas podem receber a cura, elas podem receber um milagre. É uma oportunidade, de repente pode ser a única esperança que essa pessoa possa ter, né? Então, realmente, por isso Deus deixa essa promessa, Jesus deixa essa promessa para a sua igreja, o seu povo, os que crerem. Mas em Apocalipse 2, 4 e 5, a gente lê um negócio interessante. Jesus falando para a igreja de Éfeso, ele disse, uma coisa eu tenho contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. Né? Aí ele fala assim, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Senão virei a ti e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então o que acontece é o seguinte, parece que houve um distanciamento. Parece que a igreja cristã da atualidade, aqui eu não estou me referindo a placas, parece que a igreja cristã da atualidade... O cristianismo em si, né? Isso, ele se afastou um pouco daquela consagração que havia no primeiro século. Aquela pureza, aquele comprometimento que havia com a doutrina sã, com a mensagem recebida de Deus. Parece que houve assim, uma espécie de relaxamento. Isso é um ponto, para não acontecer muito mais. Mas acontece. E, apesar disso, Deus é tão bom que ainda assim ele realiza maravilhas. Eu conheço vários relatos, né? Eu estava conversando com uma irmã, que é a Ligiane, hoje pela manhã, e falando que eu conheço casos de pessoas que foram curadas de câncer. Sim. E parece que se a pessoa que for curada não fala,
ninguém mais menciona o caso, né? Ninguém mais fala. Eu conheci uma pessoa, essa pessoa eu conheço bem. Ela esteve um período numa festa de cabana, ela estava acamada com o rim todo travado. E um pastor do nosso ministério, hoje já jubilado, pastor Itaci Souza, fez uma oração sobre ela com azeite, conforme é orientado na palavra, e ela falou isso para mim. Depois da oração, ela sentiu um calor, tomou conta do corpo dela todinho. Ela estava congelada, que estava enrolada dos pés à cabeça, tremendo de frio. Depois da oração, ela sentiu aquele calor, e ela começou a suar e tirou logo o cobertor e não demorou muito, foi tomar um banho e pronto, levantou, nunca mais sentiu nada. Amém, Nossa, glória a Deus. Amém. O nome dela não sei se eu posso revelar, mas eu vou falar aqui porque é para a glória de Deus. A irmã Miriam dos Santos, ela é filha do irmão Germano. Ela ainda está viva e pode confirmar isso que eu estou falando aqui. E o que acontece é o seguinte, é que os milagres acontecem. Eles continuam acontecendo. O que não há é ênfase. A gente vê reunião em alguns grupos que a pessoa foi curada, por exemplo, de uma dor de cabeça. Não que uma dor de cabeça não seja um milagre, não seja relevante. Mas comparado uma dor de cabeça com alguém que está com câncer, com alguém que está com o rim travado, Outros 500. há uma diferença exponencial nisso daí, né? E às vezes a pessoa fala assim, olha, eu cheguei aqui, eu estava com o meu joelho doendo, aí depois da oração passou a dor, sabe? E parece que falta divulgação nos feitos de Deus. E a gente lê o livro dos Salmos, ele fala, olha, nunca me cansarei de contar as tuas maravilhas. Amém, glória a Deus. E na verdade, a gente precisa olhar introspectivamente para nós como um povo e aprender que é necessário, sim, a gente divulgar as maravilhas que Deus opera no nosso meio, sim. De repente, a gente esteja em débito nessa questão. A gente se preocupa com tantas outras coisas, né? E esquece de divulgar uma coisa tão importante como esta. A gente percebe que, por exemplo, quando Jesus curou o aleijado lá de Betesda, Sim. ele saiu gritando e louvando a Deus, né? E muitas vezes Deus nos cura de coisas enormes e nós não temos esse mesmo ímpeto de levar essa mensagem. O pastor Itaci Souza, quero mandar até um abraço para ele aqui, que é um dos homens assim que eu mais admiro assim dentro da igreja. É alguém, verdade. Assim como Paulo sentou-se aos pés de Gamaliel, foi alguém a quem eu sentei aos pés para aprender, foi o pastor Itaci Souza. Está explicado. Aí ele sempre gostava de dizer que geralmente nós somos muito tímidos para falar das maravilhas de Deus em nossas vidas. Às vezes a gente fala muito de doutrina, muito Sim. Claro que é importante, Sim. mas às vezes a gente esquece dos momentos por exemplo, nos cultos, onde tem a hora missionária, onde a gente tem para agradecer a Deus, a gente às vezes não agradece a Deus os grandes feitos que Ele tem feito pelo seu povo, as grandes maravilhas. Então, quero convidar os irmãos que estão nos assistindo, se vocês têm milagres assim em suas vidas, compartilhem no chat ao vivo. Coloque aí para que outras pessoas possam também ver as maravilhas de Deus sendo operadas dentro do seu povo, no meio do seu povo. Amém. Posso Glória contar a meu Deus. milagre? Pode contar, Maquele. Eu sou um milagre vivo. Eu era bem nova, acho que eu tinha uns 8, 9 anos, quando teve um grande surto de dengue. E eu peguei dengue, só que a minha agravou. Foi dengue hemorrágica. E eu fui junto com minha mãe para São Luís. E até hoje eu agradeço muito as orações dos irmãos e do povo de São Luís, que cuidou tão bem de mim, que orou por mim. E em meio a tantas crianças que estavam morrendo, teve uma que estava do meu lado com o mesmo problema que eu e morreu. Eu fiquei boa em 10 dias, 15 dias. E o mais assim interessante é que a doutora, quando me viu, eu estava brincando com outras crianças, ela disse assim, aquela menina ali está fazendo o que aqui? Não, ela estava com dengue hemorrágica. Não, ela está boa. Amém. Aí ela perguntou assim, por que ela ainda está aqui? Ela, não, porque a senhora ainda não liberou. Aí ela disse, não, mas ela já pode ir para casa. Ela é a vegetariana? Aí ela disse, sim. Ah, pode ir já, ela está boa. Aí minha mãe ficou muito feliz e eu também fiquei muito feliz. No tempo eu ainda era criança, não pude agradecer a todos, mas hoje de coração eu quero agradecer a todos que oraram por mim. Amém. E Glória ao a povo Deus. de São Luís, que cuidou tão bem de mim. E eu sou muito grata a Deus também, em primeiro lugar, por ter me curado e eu estar aqui hoje. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém.
Então nós vemos que a igreja de Deus é cheia de testemunhos, né? Sim. Cheia de milagres aí entre o povo de Deus, né? Graças a Deus. O tempo já se adianta e nós temos aqui também a presença do nosso pastor e quero convidar ele para se fazer presente aqui. Eu irei dar a oportunidade e que os irmãos fiquem na paz aqui. Amém. Agradeço pela oportunidade. É o pastor Josiel. Assim, eu comentei aqui talvez uma indelicadeza, mas todo respeito, mais conhecido como pastor fitness da nossa igreja, aí, devido ao seu porte, é o pastor fitness da nossa igreja. Pastor José, já que o senhor está aqui conosco, nos dando a honra, vou poupar aqui pastor Eusébio de uma pergunta e vou logo passar para o senhor, pode ser? Seja com todos. Amém. 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 Então vamos lá. A gente sabe que existem... Deus ele realmente opera milagres e faz curas. Mas existem milagres que não provêm do próprio Deus. Existem pessoas que são curadas por outros meios, que talvez, como a Bíblia diz, que sinais que vêm para enganar talvez os próprios eleitos. Mas bem leve. Sim, sim. Olha, existem sim acontecimentos, milagres que não foi Deus que efetuou. A própria Bíblia diz que Satanás ele é capaz de se transformar em anjo de luz, né? Então a gente sabe que acontecem coisas que não são Deus que efetuou para enganar realmente as pessoas. E muitas pessoas elas acabam sendo enganadas nos dias atuais e acabam que deixando de acreditar no que é verdadeiro para acreditar naquilo que não é verdadeiro, que Satanás coloca aí na mente das pessoas. Entendi. Coisas que se aparentam ser de Deus, mas que na verdade não são de Deus. E a gente precisa ter esse discernimento para não cair nessas ciladas. Agora fazendo, como diz o pessoal, um ping-pong. Pastor Eusébio, como é que a gente não tem essa cautela? Como saber identificar quando é e quando não é? Pois é. Então, o que acontece? Jesus, olhando para a palavra mesmo, né? É sempre a melhor receita, a melhor solução. Jesus, ele diz, acautelai-vos, né? Que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, operando tão grandes sinais e maravilhas que, se possível for, enganaria até os próprios escolhidos. Então, quando Jesus usa essa expressão, operando tão grandes sinais, ele não fala que é qualquer coisa. São grandes coisas, grandes feitos, para impressionar verdadeiramente o coração das pessoas. E às vezes a gente lê esse texto e a gente fica, não, mas... E é usando o nome de Jesus, porque se não usar o nome de Jesus, não consegue enganar ninguém. Então é necessário que se olhe para o caráter das pessoas que estão realmente realizando esses eventuais sinais, usando o nome de Jesus, porque se essas pessoas não tiverem, por exemplo, compromisso com a palavra de Deus, com a lei de Deus, com seus preceitos, essa pessoa ela não é digna de credibilidade. Nos dias apostólicos, alguém tentou realizar um feito miraculoso em nome de Jesus. Mas por ele não ser do grupo, né, por ele não pertencer à Igreja de Cristo, ele não conseguiu e foi envergonhado. Entendi. Né? Então, a gente precisa olhar por esse lado aí. Então, a grande chave, como o senhor já antecipou alguns minutos atrás, é julgar o dom do Espírito baseado nos frutos do Espírito. Exatamente. Como o senhor falou, se a pessoa não tem esses frutos do Espírito, como é que ela vai poder ter credibilidade para desenvolver esse dom? Então, a grande chave é essa. Pastor José, foi uma honra muito grande termos dois pastores aqui da envergadura do pastor Eusébio e do pastor José. Então, vamos lá, vamos aproveitar os pastores, assim, o conhecimento dos mesmos ao máximo. Geralmente, as pessoas dizem o seguinte, alguém que não tem esses dons, por exemplo, o dom de falar em línguas, o dom de curar, mesmo essa pessoa sendo batizada nas águas, se ela não tiver esses dons, ela não é batizada com o Espírito Santo. E aí, como entender? Essa afirmação é correta? Uma pessoa que, não, por exemplo, não fala em outra língua, não tem o dom de curar, não tem o dom de interpretar línguas, essa pessoa não é batizada com o Espírito Santo? Olha, o batismo com o Espírito Santo, às vezes, ele é bastante mal entendido. Né? As pessoas imaginam que ser batizada com o Espírito Santo, ela tem que falar em outra língua, como dizem, né?
Mas, na verdade, o batismo com o Espírito Santo é a pessoa se esforçar, trabalhar para ter o dom do Espírito Santo, os dons que Gálatas 5 se refere: amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão e domínio próprio, né? E cada pessoa, cada ser humano, cada crente, ele deve se esforçar para obter esses dons. E aí, ser batizado com o Espírito Santo é exatamente essa parte aí. Quando Jesus ordena os seus discípulos a batizarem, eles batizam com água, né? Aí ele diz que, mas o outro, no caso de Jesus, ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Então é isso, o batismo com o Espírito Santo é a pessoa obter esses dons aí do Espírito. Não é a questão de só falar em outra língua, como dizem, o pastor explicou ainda há pouco, língua estranha, né? Que é falado, mas que as pessoas não conseguem entender, né? Então, na verdade, o batismo com o Espírito Santo, na minha concepção, é a pessoa conseguir produzir esses frutos aí. Os frutos de Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Pastor Eusébio, eu já vi alguns comentários que falam em 3 tipos de batismo: o batismo nas águas, o batismo com o Espírito Santo e o batismo através do fogo, das provações. Como é que nós podemos entender esses 3 tipos de batismo à luz dos dons do Espírito? Sim. Olha, na verdade não são 3 tipos de batismo. Na verdade, são 3 tipos, né? Na verdade é um batismo só. O apóstolo Paulo ele fala que é um só Deus, uma só fé, um só batismo. Isso. Porém, o batismo ele passa por 3 fases, 3 etapas. São 3 etapas são 3 de um só batismo. De um só batismo, que é justamente a fase do batismo nas águas, aí depois vem o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. É chamado assim, né? Aí dá a entender que são 3 batismos. Na verdade, é um só batismo. Em 3 etapas. Em 3 etapas. É diferente. E aí, com relação a essa questão aí que o pastor meu querido amigo, pastor Josiel, né? Tem a honra e o privilégio de viajar bastante com esse homem. A gente se dá super bem. E estar aqui, né? Juntos dá, assim, mais uma segurança, né? Pois bem, então, o que acontece é que a gente pode olhar na Bíblia, antes do movimento lá do Atos 2, por exemplo, né? Pessoas que eram cheias do Espírito Santo e que nunca falaram línguas estranhas. Por exemplo, vou citar só 2 casos aqui que é o mais conhecido. João Batista foi o precursor de Cristo e o próprio Cristo. Não há nenhuma pessoa na história da Bíblia que tenha pregado com tanto poder, com tanta autoridade quanto Jesus. E nem quem tenha feito nem sequer metade das maravilhas que ele realizou. Mas não há um relato bíblico que ele tenha falado língua. Mas, no entanto, ele era cheio do Espírito Santo. Então, quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, aí ele vai apresentar os frutos mencionados pelo pastor, né? Gálatas 5:22. Ele vai ser uma pessoa amável, vai ser uma pessoa feliz, né? E vai ser uma pessoa que se autocontrola. Eu tenho um amigo, tenho um amigo, que ele é vivo, né? Tem um amigo. Ele é cristão, só que ele tinha um complexo, porque assim, e aqui não é falando de placa, é só um relato dele. Ele não falava em línguas, nas línguas estranhas, como é ensinado aí no mundo cristão. E ele era muito complexado porque ensinavam para ele que ele não tinha recebido o Espírito, ele não era batizado com o Espírito Santo porque ele não conseguia falar em línguas. O que aconteceu? Ele tentou pedir tanto para falar as línguas que ele ouvia e não conseguia, que ele decidiu sair da igreja. Ele imaginou, não, então Deus não me escolheu. Então ele abandonou, pensando que não tinha recebido o Espírito Santo, porque não falava em línguas. Então é um ensinamento que, às vezes, fere a própria pessoa, porque ela tem a sinceridade de querer falar, mas às vezes não manifesta esse dom, e ela acha que não é batizada com o Espírito Santo justamente por isso. Então, as explicações que vocês nos deram é muito clara de que o que vai definir não é necessariamente os dons, mas os frutos que a pessoa vai desenvolver em sua vida, né? Os frutos de Gálatas 5:22. Exatamente. Sim, aí tem um detalhe muito interessante com relação à história do teu amigo, né? É que os dons, a palavra diz que Deus ele distribui os dons conforme ele quer, né? Para que a pessoa, ao receber o dom, ela possa contribuir para a edificação da igreja. Olha, se é dom, não pode ser para todo mundo, senão não seria dom, né? Então, tipo assim, o dom de falar em língua, ele é um dom. Então, claro que não é todo mundo que vai ter esse dom. E mesmo ele sendo um dom,
ele vai ser manifestado em situações oportunas, em caso que haja de fato uma necessidade. Vou citar um exemplo aqui teórico, né, mas que eu creio que vou ser entendido. Imagine que Deus lhe deu o dom de falar línguas, mas você nem sabe que você tem esse dom. Você vai descobrir se de repente você se encontrar num lugar, num país estrangeiro, ou então com um grupo de pessoas que não falam seu idioma, e de repente Deus usa você para evangelizar aquelas pessoas, e você vai falar com elas, e elas vão entender o que você está dizendo, porque você está manifestando aí o dom de falar numa outra língua, numa língua que é estranha para você, mas não é estranha, no entanto, para quem está ouvindo. Ele vai estar ali entendendo perfeitamente o que você vai estar dizendo, exatamente como aconteceu lá em Atos 2. Existe até uma situação específica Sim. para a manifestação desse dom. Como fazer para que esses dons eles sejam manifestos na igreja na atualidade com maior ênfase? Como a igreja deve buscar esses dons espirituais, esses dons do Espírito? Olha, a manifestação de todos eles, todos os dons, a gente falou aqui só de alguns, né? Sim. E até não dá para a gente falar tudo mesmo, porque São muitos. são vários, graças a Deus. Graças né? a Deus. Graças a Deus são muitos. Mas é assim, ó, é exercitando os dons. Quem tem o dom, por exemplo, de pregação, exercite. Quem tem o dom de exortar, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 12, exerça com amor, com fé. Né? Quem tem o dom de administrar, que faça isso com toda dedicação, com zelo. Então, na medida que se pratica os dons, que se exercita os dons, eles se tornam presentes. Eles não se afugentam da igreja. Deus, ele dá o dom. Uma certa vez até alguém falou assim, não sei se foi na viagem, que se Deus tira o dom de uma pessoa, Foi na viagem. foi na viagem, né? Aí, pastor Eusébio, agora me surgiu a dúvida. E aí, Né? tira o dom ou não tira o dom de uma pessoa? Não, não tira. Ele dá o dom. Ó, na parábola dos talentos é explicado isso. O pai de família, ele vai para se ausentar, ele distribui os bens, né? Ele dá 5 talentos para um, 2 talentos para outro, e dá 1 talento para um, de acordo com a capacidade de cada um. O que recebeu 5, granjeia outros 5. O que recebeu 2, granjeia outros 2. Trabalha com ele, granjeia outros 2, porque houve um exercício. O que recebeu 1, ao invés de exercitar aquele 1 que ele recebeu, ele enterra. Então, o que acontece é o seguinte, às vezes a pessoa ela recebe um talento de Deus, Deus dá um dom para ela, mas ela não desenvolve, não treina, não exercita, o que acontece é que daqui a pouco ela enferruja. Você vê, uma pessoa que, como o pastor Josiel, que faz bastante exercícios físicos, ele me explicou, aprendi com ele aí, né? Atividade física é uma coisa, exercício físico é outra, né? Ele faz bastante exercício físico, qual é o resultado? É fitness. Uma pessoa que exercita a mente, por exemplo, ele vai ter sempre a mente aguçada, ele está sempre além, se formando, né? Quem lê bastante, quem lê, sabe, que está sempre buscando se atualizar, vai estar sempre atualizado mesmo, né? Bem formado. E quem não faz isso é o contrário, né? Então, é necessário que haja um exercício de todos os dons para que eles permaneçam evidentes dentro da igreja. Amém. Pastor Josiel, a gente percebe que o apóstolo Paulo ele faz uma diferenciação, como disse o pastor Eusébio, de vários dons. Por que nem todos recebem todos esses dons? Porque um recebe um, outro já recebe outro. Por que essa diversidade de dons na distribuição? Certo. Olha, é igual o corpo humano. Cada membro do corpo ele tem uma função. Então isso aí é para glorificar o nome de Deus. Porque se todas as pessoas, por exemplo, se todo o corpo fizesse só uma coisa, aí não ia ter muito sentido, né? O dedo tem uma serventia, né? A unha tem outra serventia, o braço tem uma outra serventia, a perna, cada um membro do corpo ele tem uma significação importante, né? Então, assim, Deus distribuiu os dons para cada pessoa, mas com um único e exclusivo objetivo: o crescimento da sua obra, da sua glória aqui na Terra. Então, eu vejo por esse lado, essa questão dos dons. Pastor Eusébio, existem dons mais importantes que outros? Não, mais importante não. Todos são de igual relevância, né? O que acontece é que há dons diferentes. E assim como os dons são diferentes, as pessoas são diferentes, mas as pessoas não são, pelo menos na ótica divina, muito embora que na esfera humana haja, né, uma classificação por parte de alguém, ou às vezes do sistema, né, que alguém pode ser mais importante do que o outro, mas na ótica divina nós somos todos iguais.
pelo menos na lei de Deus todos são iguais, perante a lei todos são iguais, né? Na ótica divina. Na teoria. Não, perante Deus. Perante Deus, perante sim. Deus, Estou sim. dizendo que é perante a lei. Na esfera humana, não. Na esfera humana é só na... Existe só o artigo lá da Constituição que diz que todos são iguais perante a lei, mas na prática a gente vê que não é bem assim. Alguns são mais iguais que outros, né? Como se diz. Então, o que acontece é o seguinte... Gostei da frase. Pois é, então o que acontece? Todos os dons, eles são importantes. E um acaba complementando o outro. Exatamente. Então, pelo fato deles serem diferentes, é igual as peças de um quebra-cabeças. Um quebra-cabeça, ele se encaixa não é porque as peças são iguais, é porque elas são diferentes, que é possível encaixar o quebra-cabeça. Assim são os dons. Eles são diferentes, mas um complementa o outro para que a igreja funcione bem. Amém. Amém. Pastor Eusébio, o que o senhor diria para aqueles nossos irmãos que estão nos ouvindo, Pastor Eusébio, que estão nos ouvindo, que querem buscar o dom espiritual? Que conselho o senhor daria para essas pessoas que estão em busca dos dons do Espírito? Muito bom. Olha, meu irmão, minha irmã, amigos que estão ouvindo e que de repente não sabem o dom que tem, de repente até já tem algum, mas ainda não descobriu. A primeira coisa que você tem que fazer é assumir um compromisso com a obra de Deus. Assuma um compromisso com a obra de Deus e se envolva nos trabalhos. Procure desenvolver atividades diferentes dentro da igreja. E em uma dessas atividades você vai se identificar. Você vai perceber que você tem mais facilidade em realizar uma tarefa do que outra tarefa. E depois peça para que uma pessoa mais experiente diga para você qual é o dom que ele percebe que você tem. É uma forma de você identificar o seu dom e se envolvendo na obra é uma forma de buscar esses dons. Eles estão aí à nossa disposição. É claro que uma pessoa só não vai receber todos eles, né? Mas tem pessoas que recebem até mais de um, né? Tem pessoas que recebem até mais de um, mas, no entanto, é necessário que haja realmente um compromisso com a obra de Deus e, dessa forma, esses dons eles vão se manifestar naturalmente. Eu lendo um artigo escrito pelo nosso pastor Leandro Alves de Brito, em memória, aqui vale ressaltar, né, um grande homem na obra de Deus. Foi o idealizador do Semeando a Palavra. Exatamente, né, exatamente. Eu li um artigo dele, está naquele livro Doutrinal Básico. Ele fala o seguinte, que uma das formas da gente identificar o dom, primeira regra, é encontrar algo que a gente tem facilidade em fazer. Segunda regra, ver se o que a gente faz com facilidade, se o que a gente gosta de fazer, se dá resultado. Então, se a gente encontra uma tarefa, uma atividade na igreja que a gente gosta de fazer e que dá resultado, com certeza é um dom que Deus deu para a gente. Amém. Pastor Josiel, que palavras o senhor poderia dar de encorajamento para aquelas pessoas que têm esse dom, já identificaram o seu dom, sabem que esse dom dá resultado, mas que são tímidos em relação a desenvolver esse dom? Muito bem. O que eu diria para esses irmãos e irmãs que estão nos assistindo nesse momento é que elas façam um esforço, porque, na verdade, a timidez ela atrapalha bastante. E se a pessoa continuar com a timidez, ela não vai conseguir desenvolver o dom e alcançar pessoas, porque foi para isso que o dom foi colocado nessa pessoa, para que outras pessoas sejam alcançadas para o reino. Então, que elas façam um esforço, que peça a Deus, que ore, que jejue, e que Deus ele vai... E também a pessoa precisa se esforçar, né? Porque se eu sou tímido, mas aí eu recebo a oportunidade de fazer algo, e aí eu me excluo daquilo, e diz, não, deixa para outra vez e tal, aí eu nunca vou conseguir quebrar esse nervosismo. Então, a gente precisa também fazer um esforço, dar um passo. Claro que a gente precisa também pedir a ajuda de Deus para que a gente possa realizar essas tarefas, né? Então, os irmãos que têm o dom, têm o talento e precisa desenvolver, mas tem aquele receio, aquela timidez, eu oriento que essa pessoa clame a Deus e também ele faça a parte dele, porque a gente precisa também fazer a nossa parte. Deus ele já nos deu o dom, agora a gente precisa desenvolver. E aí é necessário que a gente também se lance, mesmo com nervosismo, depois isso vai passando. Daqui a pouco você está fazendo o trabalho aí e esquece que você estava naquele momento com aquele nervosismo. É tipo nós aqui diante dessas Exatamente, câmeras, né? No começo dá o nervoso, mas com aí... certeza.
Pastor Eusébio, as suas considerações finais sobre o tema para os nossos queridos ouvintes. Olha, para mim foi uma experiência nova, né? Inédita até, mas muito agradável também. Foi um prazer estar aqui. O prazer foi todo nosso, com certeza. Grande prazer. Se Deus permitir, né? E quem sabe isso possa se repetir uma outra vez, né? Amém. Quem sabe. E, assim, só queria falar para os irmãos que estão ouvindo que não se esqueçam de nos ajudar na divulgação dessa mensagem, né? A mensagem da Palavra de Deus. Todos os temas anteriores a este e os que virão, dependem agora de nós compartilhar com pessoas da nossa família, pessoas que estão no grupo de trabalho, de escola, e vamos abençoar essas pessoas com instruções da Palavra de Deus. Vamos ajudar. A iniciativa aqui é maravilhosa, né? Como você falou, a ideia partiu do pastor Leandro. Então, vamos dar vida, vamos dar sequência a esse trabalho. É um trabalho maravilhoso e alcança almas, com certeza. De repente, no futuro, a gente poderá ser surpreendido com pessoas que virão a aceitar a Cristo como Salvador através de mensagens apresentadas por esse programa. Amém. Glória então, a Deus. é algo que vale a pena, né? A gente se engajar, fazer esse trabalho, porque essas ferramentas digitais hoje é a grande arma no momento para se levar o Evangelho mais distante do que a gente possa ir pessoalmente. Então, e uma pessoa que pode pensar assim, eu não tenho condições de ir até lá no programa e participar do programa lá junto com vocês, mas ela pode nos ajudar compartilhando, passando o link adiante para que outros possam assistir. Então, amém. Então, nesse momento, vamos curvar em oração. Convido o pastor Josiel para dirigir a mesma, em nome de Jesus. Amém. Oremos ao Senhor nosso Deus. Glorioso Deus, Pai que habita nas alturas dos céus, a Ti rendemos graças, Senhor, por estarmos mais uma vez com os nossos joelhos sobre a terra e as nossas mãos levantadas para o Teu trono sagrado. E nesse momento, Senhor, as nossas palavras são de agradecimento a Ti, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de falar das Tuas maravilhas. Agradecer ao Senhor por ter inspirado o Teu servo, pastor Eusébio, para que ele pudesse, Senhor, falar do Teu amor, das Suas maravilhas e responder, Senhor, questionamentos que estavam, muitas pessoas estavam com dúvidas a respeito disso, e o Senhor o inspirou para que ele sanasse esse problema. Amém. E agora, Senhor, eu te peço que as pessoas que ouviram essas palavras e aqueles que ainda irão ouvir, que elas possam dar frutos, possam produzir frutos na vida de cada uma dessas pessoas. Amém. Te peço a Deus também que o Senhor abençoe todo o seu povo, bem como os idealizadores desse programa, que o Senhor Deus possa continuar dando forças a ele para que continue fazendo e que almas, como o pastor Eusébio acabou de falar, possam ser alcançadas para o Teu reino. Amém. Fica conosco, Senhor, e nos abençoe. Tudo isso nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nesse momento, vamos para o segundo tempo musical com a nossa irmã, que é a Ligiane Fernandes. Eu vou louvar a Deus com o hino por título Agradeça, que é uma música muito especial para mim também. E nós devemos sempre agradecer a Deus por tudo, né? Pelos dons, pela vida, por tudo que Deus nos dá de bom. Amém. Só Ele é digno de toda honra e toda glória. Glória a Deus. Quem quiser também encontrar esse louvor, tá lá no meu canal, Kelly Fernandes. Quando você pensa que já é o fim, quando você vê que não vai conseguir, Ele te olha e te consola, dizendo: filho, eu estou aqui. Não tenha medo, não desiste agora. Só Ele pode te fazer sorrir. Agradeça por tudo
conseguiu. E não esqueça do teu passado aqui, pois tudo que você faz vai dar bons frutos logo mais. Só confia nele, diga eis-me aqui. Agradeça por tudo que conseguiu e não esqueça do teu passado aqui, pois tudo que você faz vai dar bons frutos logo mais. Só confia nele, diga eis-me aqui. Descansa e vê o que ele pode fazer. Não pares de crer, pois ele vem como um rei nos levar para a casa de Deus. Agradeça por tudo que conseguiu. Não esqueça do teu passado aqui, pois tudo que você faz vai dar bons frutos logo mais. Só confia nele, diga eis-me aqui. Só confia nele, diga eis-me aqui. Só confia nele, diga eis-me aqui. Amém, Senhor. Amém. Pastor Josiel, seus agradecimentos finais. Nesse momento eu quero primeiramente agradecer ao nosso eterno Deus por ter me concedido a oportunidade de poder participar pela primeira vez presencialmente aqui desse programa maravilhoso. Agradecer ao pastor Eusébio que me convidou para estar com os irmãos nesse momento, né? E rogar a Deus que Ele continue nos abençoando, nos dando força para que nós possamos continuar semeando a sua palavra. Amém. Foi para isso que nós fomos chamados. Então, esses são os meus agradecimentos especiais, primeiro a Deus e depois a todos os irmãos, especialmente o pastor Eusébio, que me convidou para estar aqui juntamente com vocês. Um Amém. abraço para todos os irmãos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. É Deus. Amém. Mãe Kelly, Amém. seus agradecimentos finais. Eu quero agradecer mais uma vez a Deus, a todos que estão aqui hoje, e agradecer também ao meu produtor, que é o Silas do Carmo, que ele que me ajuda e grava comigo os louvores. Também agradecer a você pelo convite. Muito obrigada. Amém. Estou muito feliz de estar aqui hoje. E muito obrigado o pastor que me trouxe. Eu vim de carona. E agradecer também a todos que fazem parte da minha vida, parte do meu cotidiano e que estão me apoiando todos os dias para que esse projeto, tudo que eu tenho na minha vida, dá certo. Porque eu sei que Deus está comigo, mas eu também tenho amigas, amigos e irmãos da igreja que também estão junto comigo o tempo todo. Amém. Glória a Muito Deus. obrigado por tudo. Amém. Pastor Eusébio, seus agradecimentos finais. Mais uma vez eu quero agradecer ao nosso Deus, né, pela oportunidade ímpar, como eu falei antes, né, e também pelo convite para poder estar aqui. Agradecer também a equipe que veio comigo, pastor Josiel, meu amigo, companheiro, todas as viagens que tem. Pastor, nós temos uma viagem para tal lugar, vamos lá, vamos lá, senhor. E nunca furou. É um homem mesmo de compromisso mesmo. E a gente tem viajado esse Brasil todo aí. Para onde dá certo a gente vai, graças a Deus, levando a mensagem de salvação. A irmã Kelly Jane também, que veio conosco. E também mencionar o meu genro Giovanni e também o nosso amigo João Paulo, né? Que é filho do nosso pastor Garibaldi, que também está na nossa equipe, né? E já está ali se adiantando lá para Matinha, onde logo mais a gente estará juntos também para a realização de mais um trabalho para o Senhor nosso Deus. Amém. Então, agradeço também a minha família que está certamente acompanhando esse programa agora, né? E a todos os irmãos que nos deram apoio, incentivo,
E graças a Deus deu tudo certo. Nós só Amém. devemos agradecer a Deus por isso. Glória a Deus. Também gostaria de agradecer a todos que estão conosco até agora, que assistiram a este trabalho, que ouviram. Tem muitas pessoas que, mesmo com seus afazeres domésticos, estão ali, deixam o celular tocando e ficam ouvindo o programa. Então, quero agradecer a todos vocês que assistiram ou que nos ouviram. Ficamos felizes, não porque simplesmente nós estamos aqui, mas porque estamos falando da palavra de Deus. Desde já quero pedir a Deus que venha abençoar cada um de vocês sejam ricamente abençoados, e que as palavras que aqui foram faladas possam servir assim para a nossa edificação, para a edificação de cada um de vocês. Também gostaria de agradecer, em especial, a irmã Cecília, lá da cidade de Santa Inês. Faz umas 2 semanas, eu e alguns irmãos passamos por Santa Inês e fomos muito bem recebidos pela irmã Cecília. É uma irmã assim, que sabe como hospedar, tem esse dom da hospitalidade. Então, quero agradecer a irmã Cecília e lembrar a todos que no próximo domingo, dia 13, nós teremos o 3º encontro de vocais na cidade de Santa Inês, na Igreja Adventista da Reforma. No próximo domingo, dia 13, teremos o 3º encontro de vocais. E a irmã Cecília, ela pede para convidar a todos para que possam, quem puder participar desse trabalho, puder se dirigir à cidade de Santa Inês, que possa assim se dirigir até lá para fazer esse trabalho para a honra e glória de nosso Deus. Também quero convidar a quem está nos assistindo, que talvez more na cidade de Matinha. Se você mora em Matinha, hoje temos um trabalho muito especial na cidade de Matinha. A partir das 7h30, na praça principal da cidade. É um culto de adoração. Teremos aqui a presença também do pastor Eusébio, do pastor Josiel, do pastor João Souza. Teremos a presença do pastor e presidente da nossa igreja, o irmão Jeremias Almeida. E teremos a presença da banda Shekinah, da irmã Kelly e de várias outras atrações que irão louvar e agradecer o nome do nosso Deus. E desde já queremos convidar todos vocês. O 3º convite, agora é os momentos dos convites. Quero convidar a todos para o próximo programa, que será realizado no próximo domingo, a partir das 9 horas, e teremos uma participação do irmão Marcos Adriano, da cidade de São Luís, e trataremos sobre o assunto do preceito da barba. Se você tem alguma dúvida, porque temos aqui os irmãos com a barba um pouco maior, irmãos que possuem a sua barba, que não a tiram, por que motivo eles conservam esse preceito? O que a Bíblia tem a nos dizer sobre o preceito da barba? Será que a barba realmente é um preceito que continua ainda na atualidade? Se você tem essas dúvidas ou outras sobre esse tema, não perca o próximo programa. Se você conhece alguém que também já lhe perguntou sobre esse tema, que tem curiosidade, indique. No próximo domingo, às 9 horas, iremos tratar desse assunto, o preceito da barba. E lembrar aos nossos irmãos que este vídeo é transmitido ao vivo, mas ele fica no nosso canal no YouTube. Não pôde assistir agora, não pôde assistir por completo, lá você pode encontrar pesquisando IAR-UVM, que é o canal da nossa igreja, e lá você pode assistir todos os outros vídeos que já foram apresentados. E também queremos pedir novamente, se não for inscrito, se inscreva, curta esse vídeo e compartilhe para que mais e mais pessoas possam assim assistir. Os lembretes que foram feitos no início, que é bom relembrar os nossos irmãos, quero convidar e pedir encarecidamente a cada um para se tornar um colaborador do Semeando a Palavra. Nós estamos com esse intuito de produzir o estúdio da nossa igreja para apresentarmos o nosso Última Voicecast, que é o programa do Semeando a Palavra, e precisamos da ajuda de cada um de vocês. R$30 durante 10 meses. Precisamos da colaboração de 100 pessoas. A nossa estimativa é de R$30 mil para organizarmos esse estúdio. Então, pedimos a você que puder ajudar, que sentir assim o seu coração tocado por Deus voluntariamente para participar desse projeto, nos ajude. O Pix vai ficar disponibilizado nas redes sociais da igreja, do irmão Elias Rosa, o irmão Rafael até citou no início. Então, quiser ajudar, entre em contato conosco, que ficaremos muito felizes. E esse trabalho não é para a gente, não é para nós mesmos, mas é para o nosso próprio Deus. Então, desde já pedimos a ajuda de vocês. Lembrando também a questão do Departamento de Saúde, exercício físico no mês de agosto. Vamos praticar exercícios físicos, vamos cuidar da nossa saúde, não somente na questão da alimentação, mas vamos conciliar todas as áreas da saúde. Exercício físico é vida, então pratique exercício físico, uma caminhada, uma corrida, ciclismo, pratique exercício físico para que possa cada vez mais desenvolver essa questão da saúde.
E também temos a Semana de Oração, que inicia no dia 17 deste mês, com o tema A Tríplice Mensagem Angélica. Vai do dia 17 ao dia 23, e todos vocês estão convidados para participar conosco, para aprendermos sobre um tema tão importante. Então, desde já, agradeço a todos e que Deus possa nos abençoar. Pastor Eusébio, as bênçãos finais. Que o amor de Deus, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e a comunhão do Espírito Santo habite em nossos corações, agora e sempre. Amém. Amém. Fiquem todos na paz. Amém. Esse negócio tem muito aviso.